Eu gostaria de falar agora sobre a descoberta, sobre a epopeia que levou à descoberta do DNA, essa molécula tão importante para a vida da gente. Inicialmente, as pessoas acreditavam que o papel de repositório, de reserva da informação genética estava nas proteínas, pelo simples fato de que as proteínas são formadas por pelo menos 20 subunidades, não é isso? Os aminoácidos, enquanto os ácidos nucleicos são formados apenas por 4 subunidades. Então as pessoas acreditavam naquela época, no início do século passado, que o DNA não tinha complexidade suficiente para funcionar como uma reserva da informação genética, de todas as características que, por exemplo, fazem você uma pessoa tão especial. Bem, entretanto, na década de 40, 3 pesquisadores, Avery, McLeod e McCarthy, trabalhando com pneumococcus, um tipo de bactéria responsável pela pneumonia, mostraram que o DNA era um material genético. Como foi a pesquisa de Avery, McLeod e McCarthy? Foi a seguinte: eles tinham 2 grupos de bactérias, pneumococcus. Uma que tinha uma gelatina, era protegida do lado externo por uma gelatina e que era virulenta, que causava, portanto, a pneumonia. E uma outra que não tinha essa proteção, essa gelatina, e, portanto, não era virulenta, não causava mal. Eles inoculavam esse grupo de bactérias virulentas em camundongos e matavam os camundongos através da geração de pneumonia. Quando eles inoculavam a forma não virulenta, os camundongos não sofriam nada. O que eles fizeram? Eles, em um experimento, eles matavam as bactérias por calor e colocaram junto com as bactérias não virulentas nos camundongos. E descobriram que no final esses camundongos acabavam morrendo por pneumonia. Portanto, alguma coisa estava sendo transferida das bactérias mortas, causadoras de doenças, para as bactérias não causadoras, que permaneciam vivas. Depois, eles pegaram essas bactérias mortas e trituraram elas. E mostraram que alguma molécula estava sendo transferida entre essas e as bactérias não virulentas. E mostraram, depois de um estudo posterior, que o material que estava sendo transferido era o DNA e não as proteínas, como se achava anteriormente. Por esse estudo, esses 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, devido à importância desse estudo. Logo depois, na década de 50, 2 pesquisadores chamados Watson e Crick, que hoje em dia são considerados, depois do Darwin, os maiores superstars da biologia, não é? Eles descobriram a estrutura do DNA, analisando um grupo de radiografias de moléculas chamado difração de raio-x. Essas radiografias foram feitas por outros pesquisadores, mas a análise delas era bastante complexa. Watson e Crick foram capazes de, olhando essas radiografias, de solucionar o problema e mostrar que o DNA tinha aquela estrutura de dupla hélice, conforme eu mostrei para vocês. Bem, por último, eu gostaria de contar para vocês como é que se dá essa duplicação do DNA. Lembra-se que eu falei no início da nossa aula que uma das características do DNA era a capacidade de se autoduplicar. Essa capacidade é chamada por nós biólogos de duplicação ou replicação semi-conservativa. Semi é uma coisa que quer dizer metade, não é isso? Metade. Conservar é guardar. Ou seja, a duplicação do DNA é um processo através do qual é guardado metade. Metade do quê? Metade da molécula. Veja bem, olha aqui. Vamos fazer uma molécula de DNA. Eu vou desenhá-la de laranja. Vou chamar essa fita aqui de 1. E vou chamar essa fita de cá de 2. Elas são emparelhadas, não é isso? Se eu tenho, por exemplo, A aqui, eu vou ter T do lado de cá. Se eu vou ter citosina, C, do lado de cá, eu vou ter guanina do lado de lá, o G.
Se eu tenho aqui um T timina, eu vou ter um A do lado de lá. Se eu tenho um G guarnido do lado de cá, eu vou ter um C do lado de lá. Então, o que acontece? Esse é o pareamento que nós já estudamos. Para que ocorra a duplicação dessa molécula, inicialmente uma enzima vai abri-la. Ela vai ficar aberta assim. O A está aqui, o C está aqui, o T está aqui, o G está aqui. Do lado de lá, o inverso: T, G, A e C. Uma outra enzima chamada DNA polimerase, DNA polimerase, ase de enzima. DNA é o substrato dela. Lembra-se que eu falei para vocês que toda enzima tem o nome do substrato? Substrato DNA. Polimerase, porque ela gera polímeros. Vocês se lembram que eu contei para vocês, quando a gente estava estudando carboidratos, que polímeros são formados pela união de monômeros, as subunidades componentes de cada molécula orgânica? Então, DNA polimerase é uma molécula, uma enzima que age sobre o DNA formando polímeros, resultantes da união de monômeros. Ela vai vir e vai colocar o quê? Qual que é o pareado? Qual que se pareia com A? O T. Ela vai colocar aqui. Qual que se pareia com o C? Ela vai colocar um G. Qual que se pareia com esse T? Ela vai colocar um A. Qual que se pareia com o G? Ela vai colocar um C. Vai formar uma nova fita. Do lado de lá, ela faz a mesma coisa. Qual que se pareia com o T? O A. Qual que se pareia com o G? O C. Qual que se pareia com o A? O T. Qual que se pareia com o C? O G. Faz uma nova fita. Resultado: ao final do processo, você vai ter uma fita aqui, outra de cá. Nessa fita, eu vou desenhar a fita nova de azul. Vou desenhar a fita nova de amarelo, conforme eu mostrei do lado de cá. Você vai ter essa fita, lembra-se? Eu mostrei, ela é o número 1. A fita número 2 está aqui. As novas fitas formadas são número 3, estou chamando agora 3. E número 4, estou mostrando aqui, 4 e 4. Vocês concordam comigo que a fita número 1 tem como características, tem as mesmas, é exatamente igual à fita número 4? Olha aqui, ó, 1. O que a gente tinha na 1? A, C, T, G. O que a gente tem na 4? A, C, T, G. A fita número 2, por sua vez, ela é igual à fita número 3. Olha a número 2, T, G, A, C. Olha a número 3, T, G, A, C. E assim sucessivamente. Elas são iguais. Por quê? Porque elas utilizaram como molde a fita oposta. Portanto, o processo de duplicação do DNA se chama duplicação semiconservativa, porque ao final é conservado metade da cadeia antiga. Uma fita da cadeia antiga é conservada na molécula nova. Uma fita